Nesse período de quarentena, por conta do Covid-19, poucas vezes eu tenho ido à rua. Tenho trabalhado de casa, né, na programação dos canais ESPN, fazendo as nossas entradas ao vivo e até gravadas nos programas, gravando os vídeos para o espn.com.br, escrevendo para o UOL, aqui também no YouTube, evidentemente, né? Então fico até dias sem pôr os pés na rua. Na manhã dessa quinta-feira, saí para comprar umas coisinhas do mercado e tal, e vi um carro branco passando, acho que era um Uber, porque havia inclusive um motorista e uma pessoa no banco de trás, e o motorista desse automóvel usava uma máscara, essa máscara de proteção que todos nós estamos usando quando saímos às ruas, né, do Flamengo. Aquilo me chamou a atenção, continuei andando, porque é muito comum vermos camisas do Flamengo aqui em São Paulo. O Flamengo tem a quinta maior torcida aqui da região metropolitana da capital paulista. E aí, seguindo, andando mais adiante, passou por mim na calçada outra pessoa com a máscara do Flamengo. Era o Claudivan, da Paraíba, que você está vendo aí. Tudo, ele me contou a história dele, veio da Paraíba, mora aqui em São Paulo, trabalha em São Paulo, e até disse para mim, poxa, o Flamengo nos acostumou muito mal, estamos aqui acostumados agora a vitórias e sentindo falta, sentindo saudade, mas temos que ter paciência e esperar o momento certo para a volta do futebol, me disse o nosso simpaticíssimo Claudivan, paraibano, radicado em São Paulo e rubro-negro. Pessoas que se dão o trabalho de conseguir uma máscara do Flamengo morando em São Paulo. Porque a torcida do Flamengo é uma torcida nacional. E por que eu estou gravando esse vídeo? Essas duas situações, especialmente o rápido papo com o Claudivan, me fizeram ficar pensando em como o Flamengo deveria explorar melhor a sua marca, né, e a sua grande popularidade nacional, porque é um fenômeno muito raro. Segundo a última pesquisa do Datafolha, as pesquisas não são muito precisas, não. Eu tenho sempre o pé atrás, mas é o único dado que a gente tem para falar a respeito disso com alguma propriedade. Essa pesquisa é de setembro do ano passado e ela foi realizada com 2.878 entrevistados em 175 municípios do país, na verdade, entre os dias 29 e 30 de agosto de 2019, para ser mais preciso. E esse município, geralmente, a maioria é de São Paulo. Eu sempre acho que, por mais que seja aprimorada a metodologia de pesquisa, sempre gera alguma distorção, né? Por exemplo, teve uma pesquisa há alguns anos que colocou Fluminense e Portuguesa de Esporte com torcidas do mesmo tamanho, que não tem o menor cabimento, evidentemente. A torcida do Fluminense é muito maior do que a da Portuguesa. E eu acho que gera mais distorções, mas enfim, de uma forma ou de outra, trabalhamos aqui com os números que nós temos, é isso que a gente tem, embora não seja tão preciso. O Flamengo aparece com 20% da torcida do país, seguido do Corinthians com 14%, São Paulo com 8%, Palmeiras com 6%, Vasco, Cruzeiro, Grêmio com 4%, Inter com 3%, Santos com 3%, Atlético Mineiro 2%, Seleção Brasileira com 2%, torcedores só da seleção, e com 1%, Botafogo, Bahia, Fluminense, Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Vitória, Ceará, e 22% sem time, né? Mais do que o líder do ranking, que é o Flamengo. Quer dizer, é um mercado realmente muito mal aproveitado, o do futebol brasileiro, com muita gente que não tem time de preferência, né? E aí você vai observar por regiões do país, né? E aí vem um ponto bem interessante. No Sudeste, a torcida do Corinthians é maior do que a do Flamengo. E é fácil entender por quê. São Paulo é o estado de maior população do país e é uma região dominada pelos corintianos. Maior torcida de São Paulo. Então são 18% contra 17%, que dá até empate técnico aqui, né, pela margem de erro. São Paulo com 11%, Palmeiras com 7%, o Vasco da Gama com 4%, Cruzeiro aparece com 8%. Também o momento de cada time, o Cruzeiro estava ali vencedor, quando essa pesquisa foi feita em agosto, o Cruzeiro não tinha sido rebaixado, era bicampeão da Copa do Brasil, aí Santos com 4%, o Galo com 5%, né, Botafogo e Fluminense com 2%. Eu acho esses números aqui, Fluminense e Botafogo, muito esquisitos, mas enfim, é o que temos. Região Sul. Na região Sul você tem o domínio do Grêmio, acho grande demais a diferença para o Inter, mas enfim. O Corinthians com 11%, Flamengo e São Paulo com 4%. Lembrando, por que o domínio corintiano em relação a Flamengo, São Paulo e Palmeiras aqui? O Corinthians tem a maior torcida do estado do Paraná. Então isso faz com que o Corinthians tenha aí uma torcida mais expressiva na região sul do país. Vamos ao Nordeste. No Nordeste aí é um massacre. O Flamengo tem 27%, o Corinthians tem 9%, São Paulo 6%, Palmeiras 5%, Vasco 5%. Acho pequeno demais esse número do Vasco, mas sei lá. Vamos em frente. Falando sempre, lembrando sempre, é o que nós temos aqui. Aí vamos para o Centro-Oeste. Flamengo 28%, de novo, um banho. Corinthians 18%, São Paulo 8%, Palmeiras 6%, Vasco 3%, Cruzeiro 2%, Grêmio, Inter 1%, Santos 2%, e por aí vai, né? E no Norte do Brasil,
39% Flamengo, 10% para o Corinthians. É impressionante a popularidade do Flamengo na região norte. Palmeiras 6, Vasco 8, Grêmio 1, Inter 1, Santos 1, Seleção 2, outros times não citados, meia dúzia. Então, esses são os números que o Datafolha expôs, né, nessa pesquisa mais recente, divulgada no começo de setembro do ano passado, realizada no final de agosto, e mostra como o Flamengo deveria realmente pensar mais em pessoas como o Cláudio Van. Muitas pessoas, inclusive, de baixo poder aquisitivo, mas que estão espalhadas pelo país e que gostariam, de alguma maneira, talvez não agora, claro, pelo momento que vivemos, as pessoas passando por dificuldade até por conta da pandemia, mas num outro momento, pessoas que não podem ir ao Rio de Janeiro, não podem ir ao Maracanã, que raramente têm a chance de ver o Flamengo jogar, que muitas vezes nem veem o Flamengo jogar, nunca viram na vida, porque estão muito distantes, lá no extremo norte do país, por exemplo, né, esperando uma chance na vida para ver uma vez o Flamengo jogar e acompanhando, torcendo, sofrendo com o clube, vibrando com o clube. Essas pessoas deveriam ser contempladas por um projeto sócio-torcedor mais bem feitinho, visando essas pessoas, com planos mais baratos. É inacreditável como entra presidente, sai presidente. Foi assim durante toda a gestão de Bandeira de Melo e continua agora com o Landinho. O Flamengo não consegue dar um olhar mais atento para essas pessoas. E aí é necessário que o Flamengo olhe para essas pessoas. Se lojas como a Casas Bahia trabalham há tantos anos com excelentes resultados financeiros, de vendas e tudo mais. Claro, a Casa Bahia tem o seu método muito peculiar ali para vender, financiar as compras das pessoas, mas voltada para as classes menos favorecidas do ponto de vista econômico, e isso dá certo. Por que o clube mais popular do Brasil não olha para esses torcedores? E vale também para o Corinthians, que também é muito forte nessas camadas menos favorecidas da população brasileira. No momento de pandemia, é hora também de algumas reflexões, essa pode ser uma delas, para que no futuro as pessoas que cuidam desse setor, o marketing, a comunicação, a parte comercial, possam alavancar negócios e proporcionar a essas pessoas aquela saborosa sensação de pertencimento, saber que você faz parte daquela torcida, daquele grupo, daquela comunidade de pessoas que têm algo em comum com você, que é a paixão por uma camisa, por um time de futebol. Fica aí uma reflexão para todo mundo pensar um pouquinho sobre isso, não só os rubro-negros, mas claro, como Cláudio Van, mas torcedores de todos os times do país. Saudações.